convidado, né, para falar sobre a igreja, o nascimento da igreja, o primado de Pedro, o primeiro papa da nossa igreja. Eu acho que é um tema, claro, muito interessante, porque nós temos que aprender sobre a nossa igreja para que a gente possa se defender também, né? Porque quando a gente conversa com irmãos de outra religião, nós temos que defender a nossa igreja, né? Não precisa brigar, mas é interessante que nós também tenhamos argumentos para defender a nossa posição, né? Aquilo que fundamenta a nossa religião. Então é um tema muito interessante, só que assim, é complicado a gente abordar a história da igreja em pouco tempo, porque é muito complexo, né, o começo da igreja. Então eu vou tentar passar alguma coisa para vocês, né? O primeiro pontinho que é interessante a gente lembrar é a questão da história da salvação ser um projeto divino. Todo o Antigo Testamento, que é do povo judeu, que é do judaísmo, ele faz parte da nossa Bíblia. É o berço do cristianismo, por isso ele está na Bíblia. O Antigo Testamento está na nossa Bíblia, porque ele prepara tudo aquilo que vai acontecer com Cristo, né? Ele fala antecipadamente tudo que vai acontecer com o Cristo. Então, no Antigo Testamento, nós temos uma noção clara do projeto salvador de Deus, que começou lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o mundo, criou o homem, Ele deu livre arbítrio ao homem. O homem chegou num momento de sua vida que resolveu caminhar sem Deus, aí entrou o pecado e a consequência do pecado, que é a morte. E lá na criação, Deus promete um Salvador para a humanidade. E Deus, no tempo oportuno, é que Ele vai realizar esse projeto de salvação, né? Passam-se milhares de anos, até que Deus intervém na história da humanidade e começa a realizar a história da nossa salvação. Então nós temos que ter esse pano de fundo, né, que é a história da salvação está no projeto de Deus, e num determinado momento essa história começa a se realizar. O segundo pano de fundo que nós temos é o Império Romano, porque a humanidade ela vivia subjugada a imperadores, né? E na época em que Deus achou que era o tempo oportuno para iniciar a história da salvação, quem dominava era o Império Romano. E era um período muito próspero, um período em que o imperador e o seu exército conseguiu estabelecer a paz, o progresso. Era um período de prosperidade, né? Era um período muito bom. Havia uma prosperidade em todos os sentidos. Eles se mudavam de um lugar para o outro com muita facilidade, tinham estradas que permitiam essa locomoção, a comunicação, né? Havia, digamos, uma estrutura de cidade, de império muito próspero. É um período muito bom. É nesse pano de fundo que vem Jesus Cristo, tá? Então Ele é a realização da vontade do Pai, e ao mesmo tempo Ele encontra
um povo, digamos assim, próspero, um povo que estava tendo tudo de bom. Daí o sentido deles obedecerem ao imperador, porque havia paz, havia prosperidade, havia comida, havia facilidade para se locomover, para se comunicar. Então havia muita prosperidade, só que também havia uma obediência cega ao imperador, né? Daí o sentido do imperador perseguir daí Cristo, perseguir o cristianismo, né? Então esses dois panos de fundo são muito importantes, né? Havia a Pax Romana, toda essa prosperidade eles chamavam de Pax Romana, que era a paz em Roma, né? Se tornou lá um modelo, né, de paz para os outros impérios até, né, para os outros lugares. Então é neste contexto que surge a Igreja de Cristo, que Cristo vem realizando aí a vontade do Pai. Cristo se encarna, o Filho de Deus encarnado, aquele que foi prometido, né, lá no Antigo Testamento. Muitos profetas falaram de uma virgem que haveria de conceber e dar à luz um filho, e esse filho seria o Salvador da humanidade. Balaão, 1200 anos antes de Cristo, já falou de uma virgem que haveria de conceber e trazer a salvação ao mundo. Todos os profetas falam do Messias que vem para salvar a humanidade. Então Cristo se encarna. A partir daí começa o plano da salvação. A partir do momento que Cristo se encarna, a história da nossa redenção começa a ser escrita. Tudo aquilo que era promessa começa a acontecer, né? Jesus vem ao mundo e aí ele realiza tudo que nós já sabemos, passou por aqui fazendo bem, e essa palestra calhou bem no tempo agora pascal, que a gente está ouvindo bastante sobre isso, né? Jesus que passou entre nós fazendo bem, mostrando a necessidade do amor, da compaixão para com o próximo. Jesus que morreu, que foi julgado, foi condenado, morreu por nós, mas ressuscitou. Tudo isso a gente vive agora no tempo pascal. E também já o início da caminhada da igreja. Estamos ouvindo os Atos dos Apóstolos na primeira leitura durante o tempo pascal, que são os primeiros acontecimentos após a morte e ressurreição de Jesus. Então, nós temos aí a primeira fase, que nós chamamos de igreja primitiva, tá? Essa é a primeira fase. Então, logo Jesus morreu e ressuscitou, começa essa fase que a gente chama igreja primitiva, ou seja, os primeiros cristãos. Como que eles se organizaram, né? Eles estão, claro, fundamentados sobre os apóstolos. Jesus deixou os apóstolos para continuarem a sua missão, mas os primeiros cristãos vão se estruturando devagarinho. Tudo começa com a vida normal. Cristo morreu, ressuscitou, dizem que ele apareceu, que ele começou a aparecer, né? Madalena vai lá de manhã, no domingo de manhã, não encontra o corpo, volta, avisa Pedro, João, os dois vão até o túmulo, também não encontram. Madalena chora lá na beira do túmulo, ela acha que é um jardineiro que fala com ela, né? O jardineiro diz para ela assim: aquele que você está procurando ressuscitou, como ele disse, né? Era Jesus. Enfim, eles começam a perceber que algo está acontecendo. O túmulo vazio, né? Jesus que começa a se manifestar aos discípulos de Emaús que estão caminhando para Emaús, né? Os discípulos estão meio que entristecidos, porque eles falam, Jesus começa a caminhar com eles, eles falam para Jesus: você é o único que não sabe o que aconteceu aqui nesses últimos dias, né? Jesus de Nazaré, que foi um grande profeta, que passou aqui fazendo bem, as autoridades o condenaram, morreu, ressuscitou,
Agora algumas mulheres estão falando que ele está vivo, mas nós não o vimos ainda. E aí então eles convidam Jesus para entrar, e ao cear, na partilha do pão, Jesus abre-lhe os olhos e eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Então as coisas começam a tomar, digamos assim, um rumo. Os apóstolos percebem que eles vão ter que fazer alguma coisa, não tem como não se comprometer, porque eles andaram com Jesus tantos anos, viram tudo que Jesus fez, e agora eles têm que levar essa salvação que Jesus oferece para todos os povos, Mas ainda está ali um misto de fé, medo, incerteza, mistura tudo, Eles sabem que o que Jesus fez, mas tem medo, vão sofrer, vão ser perseguidos, Jesus já alertou. Quer dizer, há uma mistura ali de sentimentos. Então, como trabalhar tudo isso? Para nós, a igreja está super organizada agora, Nós temos uma hierarquia, então a gente acha que a igreja tem uma estrutura que começou lá. Não começou lá, ela foi acontecendo lentamente, No início, eles levavam uma vida normal, mas eles não deixavam de se reunir. Eles se reuniam em casas, nas sinagogas de vez em quando, ou em praças públicas. Era assim que os primeiros cristãos se reuniam. E ali eles partilhavam a palavra e o pão, que é o que acontece na Eucaristia, Portanto, eles viviam aquilo que Cristo na última ceia tinha deixado: fazer isto em minha memória. Então eles celebravam a Eucaristia, viviam unidos em oração, partilhavam o pão, viviam a fraternidade entre eles, a caridade, de modo que ninguém passasse necessidade, E eles estavam sempre reunidos. Isso lá no comecinho, logo depois da morte e ressurreição de Jesus. Agora, um outro ponto que é muito importante a gente lembrar é o seguinte: na nossa cabeça, e a igreja tem essa preocupação, é colocar cada evento, cada acontecimento da vida de Jesus separadamente, Quando na verdade as coisas aconteceram todas ao mesmo tempo, não tem como separar, Se a gente for analisar profundamente, e os teólogos já se debruçaram sobre isso e já chegaram à conclusão de que a morte, a ressurreição, a ascensão e o Pentecostes aconteceram tudo ao mesmo tempo. Não tem como separar esses fatos. Jesus morreu, ressuscitou, volta ao Pai, porque ele cumpriu a missão dele. A missão dele era morrer pela humanidade. Morreu, o Pai o glorificou, ele volta ao Pai e envia o Espírito Santo e começa a missão da igreja. Não tem como separar. A igreja, ela separa essas solenidades para que nós possamos entender um pouquinho de tudo o que aconteceu, Mas as coisas acontecem lentamente. Por isso que eu quero que vocês entendam que os primeiros cristãos viviam a vida comum. Não foi assim: Jesus morreu e ressuscitou, o bando já começou a se reunir e já enfrentou as autoridades. Não, eles começam a se reunir lentamente e começam a viver, digamos, aquilo que o Cristo deixou como semente, que é lutar para que nós sejamos uma comunidade, onde as pessoas se amam, se ajudam, rezam juntos e celebram a Eucaristia. A Eucaristia é sempre o centro. A gente ouviu o Evangelho de ontem, Jesus mandou jogar a rede à direita, aí eles pescaram bastante, mas o que acontece depois? Eles vão à margem e Jesus partilha o peixe e o pão com eles, lembrando a Eucaristia. Não tem como nós vivermos
a ressurreição de Cristo, compreendermos a ressurreição de Cristo, Cristo vivo, se nós não vivemos isso na Eucaristia, na partilha do pão, que nos leva à partilha com o próximo, à generosidade com o próximo, à compaixão, ao perdão para com o próximo, né? Por isso que a gente diz que a Eucaristia começa na igreja, mas ela termina lá fora, né? A comunhão eucarística é onde nós vivemos o Cristo ressuscitado, é onde nós fazemos o Cristo se tornar ressuscitado para todos, porque na prática da igreja nós vivemos as mesmas ações do Cristo, tudo aquilo que o Cristo fez de bem ao próximo e nos ensinou, nós vivemos a partir da Eucaristia, né? É ali que nós somos chamados a dar o testemunho lá fora, né? Somos abastecidos para o testemunho, para mostrar o Cristo vivo. Cristo vive através da sua igreja, tanto que a igreja é chamada de corpo místico de Cristo. Corpo místico, porque não vai ver o corpinho de Cristo, é através da igreja que Cristo se faz vivo e presente no meio da comunidade, no meio do mundo, no meio da sociedade, né? Então, nós temos que lembrar tudo isso é muito importante, mas vamos pensar cada fato a seu tempo, vamos dizer assim. Quando nasce oficialmente a igreja? Eu acho que muita gente sabe, né? No dia de Pentecostes, né? Lembrando, Pentecostes já era uma festa do povo hebreu, do povo de Israel, né? O povo já vivia essa festa. Só lembrando uma história, então, só lembrando um pouquinho, né? Páscoa, a gente falou isso na Semana Santa. O que era a Páscoa para o povo hebreu? A libertação do Egito, da escravidão do Egito. Eles passaram pelo mar, a passagem pelo mar foi passagem para a vida, né? O mar se tornou sinal de vida para o povo hebreu e de morte para os egípcios. Tudo bem, ali aconteceu então a passagem. Páscoa é passagem, passagem para a vida. Ótimo. Quando Jesus morre e ressuscita, passagem para a vida, é um novo sentido de Páscoa. Por isso Jesus institui a Eucaristia numa ceia pascal, para dar esse sentido novo à Páscoa, né? A Páscoa judaica ela tem todo um significado muito bonito e muito profundo, né? Tem padres que muitas vezes na época da Semana Santa faz uma ceia pascal, para o povo entender, né, um pouquinho como que era a ceia pascal, que é muito linda. Mas Jesus traz um novo sentido à Páscoa, é libertação do pecado, porque o sangue dele lava o pecado da humanidade, resgata essa humanidade, é a humanidade que pode novamente se comunicar com Deus, entrar em sintonia com Deus. Então a redenção acontece nesse sentido novo de Páscoa, a passagem para a vida, né? Aquilo que o pecado trouxe, morte, dor, sofrimento, a Páscoa de Cristo nos traz para a vida, a alegria, a felicidade plena, comunhão com Deus, né? Então Páscoa é sentido de vida eterna. Pentecostes era a mesma coisa. O que era o Pentecostes para o povo hebreu? Lembrando que o povo hebreu começa lá com Abraão, quando eles saem de Ur da Caldeia e descem para a região do Egito, lá que eles caem na escravidão. Depois Moisés conduz o povo para a terra prometida, Canaã. Quando eles chegam em Canaã, o povo hebreu era um povo seminômade, eles viviam mudando de região. Por serem nômades, o que acontecia? Eles não plantavam, não viviam da agricultura, porque eles iam embora. Quando o tempo ficava ruim, não chovia, perdia a agricultura, eles passavam fome. Então eles eram pastores. O povo hebreu vivia de pastorear rebanhos, e eles viviam da carne
desses animais. Então eles mudavam para uma região mais fértil, mais produtiva, porque eles precisavam do gado, precisavam do rebanho para sobreviver. Então era um povo nômade que mudava de lugar para outro lugar e vivia do gado, né? Vivia de pastorear. O povo de Canaã era um povo sedentário, eles moravam no lugar e não saíam de lá. Eles se dedicaram à agricultura, e aí todos os anos eles celebravam uma festa de 7 semanas, que se chamava Pentecostes, porque é 7 semanas, né? E aí então nessa festa eles faziam a colheita, entregavam os primeiros frutos a Deus, ofertavam a Deus, em sinal de gratidão por tudo aquilo que eles haviam recebido na colheita. Então era uma festa. É nesta festa que acontece o Pentecostes. Por isso Lucas fala, né, nos Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, que lá tinha gente de todo lugar. Vocês lembram a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Que fala lá que tinha gente da Mesopotâmia, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, Cirene, enfim, da Líbia, tinha gente de todo lugar lá. Foi nessa festa que vem o novo sentido de Pentecostes. Os apóstolos estavam lá, todos reunidos, pregando, anunciando a salvação, e eles recebem, portanto, o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Os apóstolos pregavam na língua deles, e o povo, cada um de um lugar, entendia na sua própria língua, porque havia gente de muito longe, que falava outros dialetos, outras línguas, e eles entendiam na língua deles. Esse é o milagre da glossolalia, que é o milagre das línguas, né? Os apóstolos falavam na língua deles, tanto que eles questionam: não são todos galileus? Sim, são todos galileus, mas nós escutamos na nossa própria língua. Então esse é o milagre de Pentecostes, né? O milagre das línguas em Pentecostes. Então aí o novo sentido de Pentecostes é o Espírito Santo que é enviado para que eles possam agora sair e pregar destemidamente, anunciar a salvação destemidamente. Tanto que Pedro começa já fazendo um discurso ali, logo após, né, a recepção do Espírito Santo neste momento. Então, o anúncio, né, são enviados e encorajados, preparados, capacitados para anunciar o Evangelho da salvação. Ali é o nascimento oficial da igreja. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai fortalecer a igreja. É o Espírito Santo que vai dar coragem aos apóstolos, não só para anunciar, mas também para sofrer as consequências do anúncio. Eles vão ser perseguidos até a morte, né? Então é o Espírito Santo. Por isso que a gente diz que a igreja nasce no dia de Pentecostes, porque é quando eles são fortalecidos, né, com a proteção, com o Espírito Santo de Deus, né? Lembrando que é o sentido de que Jesus continua presente, né? É a Santíssima Trindade. O Pai quis salvar, o Filho salvou e o Espírito santifica. É o Espírito que move a igreja para que ela continue anunciando tudo aquilo que Cristo fez, né? Aí nós temos a era apostólica, que são mais ou menos até o finalzinho do ano 100, ano 120, com a morte de São João, o último apóstolo. Então, essa era apostólica, nós dizemos apostólica por quê? Porque os principais protagonistas da história dessa igreja nascente, do cristianismo que está se estruturando, que está surgindo, ela é protagonizada pelos apóstolos, porque Jesus delegou aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho, anunciai, quem crer seja batizado, né, e assim por diante. Então está fundamentada nos apóstolos, né? A igreja está fundamentada sobre o alicerce que são os 12 apóstolos. É eles que têm essa missão de anunciar.
estavam com o Cristo, né, até a Páscoa, e por isso recebem esta missão. Exerciam com autoridade o ministério, anunciavam com fidelidade os ensinamentos de Cristo. Aí já começa a se notar digamos assim, a predileção de Jesus pela pessoa de Pedro. Depois nós vamos ver sobre o primado, né? Já desde o início a figura de Pedro se destaca, né? Nessa época eles tinham mais ou menos, né, um pouquinho antes de Pentecostes, vamos dizer assim, um grupo de 120 pessoas. Isso também está lá nos Atos, né? Era um grupo de 120 pessoas. A partir de Pentecostes, eles pulam já para 3.000 pessoas que seguiam o cristianismo. Então começa a formar as pequenas comunidades, né, que depois eles chamam de igrejas. E cada igreja vai ter um responsável, mas a igreja já começa a se estruturar. Então, com Pentecostes, a coisa já começa a se expandir, a se alastrar, né? A igreja já começa a realmente sair de Jerusalém, porque esse grupo está em Jerusalém ainda, né? E aí eles já começam a sair e formar novos grupos, né? É nesse período, um pouquinho mais adiante, depois nós vamos comentar melhor, que também vem a conversão de Paulo, né? De Saulo, que era perseguidor dos cristãos. Então esta era apostólica, ela é a base do nascimento da igreja, né? Então vamos dizer, a igreja nasce em Pentecostes, alicerçada sobre a fé dos apóstolos, que saem em missão, cheios do Espírito Santo. Só tem 5 folhas, viu? Não se preocupe. Brincadeira, né? Aí vem a ação apostólica. O que os apóstolos faziam nessa época, né? Eles eram preocupados com o povo de um modo geral. Havia uma preocupação de cuidar um do outro. Os primeiros cristãos, vamos dizer assim, hoje a gente diria assim, é uma utopia, né? Viver aquelas comunidades perfeitas, onde a gente pode conseguir, por exemplo, no Cursilho, né? Ou num outro movimento da igreja, numa pastoral, a gente pode conseguir isso em pequenos grupos. Viver essa oração, essa intimidade com Deus, a partilha, né, da Eucaristia, do pão, a partilha na generosidade para com o próximo, principalmente para com aquele que sofre, que passa necessidade, né? Essa unidade que as primeiras comunidades viviam, hoje a gente diria que a igreja é impossível ela viver isso, porque se expandiu muito, né? Mas eles conseguiam viver isso. Os apóstolos se preocupavam com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, e tinham ainda a preocupação com a palavra, a pregação, tinham a preocupação com a liturgia e com a formação dos novos membros que iriam pregar, que iriam continuar pregando a palavra de Deus, né? É nesse contexto que surgem os diáconos. Os apóstolos percebem que eles não estão dando conta de tudo, né? Fica difícil cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos, lembrando que viúva naquele tempo não tinha pensão, né? Então morria de fome. Então os apóstolos tinham que cuidar das viúvas, porque senão morria de fome, dos órfãos, né? Então por isso que eles instituem o diaconato, eles escolhem 7 homens que vão cuidar daí dos pobres, das viúvas e dos órfãos. E os apóstolos ficam mais com a liturgia, com a pregação, com a evangelização. É nesse período que começam também as perseguições contra a igreja. A primeira perseguição é o judaísmo oficial, o sinédrio, que a gente está ouvindo tanto nas leituras estas semanas, né? O sinédrio começa a perseguir os apóstolos, porque eles estão alastrando a religião de Cristo. Eles estão fazendo um alvoroço, se espalhando o cristianismo. E eles temiam
que os cristãos se unissem de uma tal maneira que o imperador perdesse o poder dele, que houvesse uma revolução e eles perdessem o poder, né? Então eles começam a perseguir também os apóstolos, né? Eles começam a sofrer. Então a primeira perseguição é do judaísmo, digamos, da elite, né? O sinédrio, aqueles que tinham o poder. A segunda perseguição dos discípulos de João Batista, que também, os essênios, que vieram dos essênios, também não estavam aceitando muito bem o Cristo, né? Tanto que quando João foi preso, João manda os discípulos irem até Jesus e perguntar: és tu o Messias que nós esperamos, ou devemos esperar um outro? Porque estavam em dúvida se Jesus seria o verdadeiro Messias. Há também uma dificuldade com os discípulos de João. E depois os gnósticos, que também é no primeiro século da igreja, surgem os gnósticos. Eles acreditavam que Demiurgo, o deus da mitologia, era o responsável pela criação de tudo. E ao criar o homem, houve um erro, uma imperfeição, e o homem, a alma ficou presa ao corpo do homem. E para o homem se libertar, ele precisava viver as etapas do conhecimento. São os gnósticos, que é uma heresia que surge já no começo do cristianismo, que também vai perturbar os primeiros cristãos. Então aí começam as perseguições, né? Aí nesse tempo é que vem a conversão de Saulo, que depois se torna o grande apóstolo Paulo. É nesse período que Saulo perseguia também os cristãos, matou bastante cristãos, inclusive o primeiro mártir, Estevão, que era um diácono, né? Saulo estava presente quando Estevão foi executado. Saulo era perseguidor de cristãos, né? Depois Saulo ele cai do cavalo na estrada de Damasco, se converte e se torna o grande apóstolo Paulo, com muitas dificuldades que nós vamos meditar também logo mais, né? Porque as pessoas não acreditavam nele, mas ele se torna o grande apóstolo. Lembrando que a nossa igreja deve muito a Paulo, né? Porque Paulo é quem abre as portas da igreja para os pagãos, aqueles que não tinham fé, e é ali que o cristianismo se espalha, se evolui, né? Então a igreja deve muito a esse apóstolo, que se torna o grande São Paulo, né, que nós conhecemos. Então ali por volta do ano 100, 120, termina essa era apostólica. Começa, digamos, com a morte dos apóstolos. Já tinham os sucessores desses apóstolos, que continuam a mesma missão dos apóstolos, mas começa daí o período que nós chamamos o período dos santos padres, que é um período, quando a gente fala santo padre, não é o Papa, que hoje a gente chama o Papa de santo padre, né? Mas quando a gente fala em período dos santos padres, são os bispos e os presbíteros que presidiam essas comunidades, que tomavam conta dessas comunidades. Os santos padres se destacaram pelo ensino. Eles formavam novos apóstolos, novos presbíteros. Eles tinham uma preocupação com a formação, passar a religião, né, para aqueles que no futuro seriam os sucessores deles, né? Esses bispos e presbíteros, chamados santos padres, e aí a gente tem Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Gregório Magno, São João Crisóstomo, enfim, há inúmeros santos padres famosos. Eram eles que governavam, portanto, as comunidades cristãs. Aí termina o período também dos santos padres, vem o segundo século da igreja, quando começa a se definir o ministério do bispo. Porque nesse período dos santos padres, bispo e presbítero faziam a mesma coisa. Não tinha uma função que caracterizasse o bispo, diferentemente de uma função que caracterizava o presbítero. Não tinha, eles faziam a mesma coisa, eles administravam as comunidades.
Só a partir do segundo século é que começa realmente a se distinguir a missão, a vocação do bispo e a vocação do presbítero. O bispo, ele assume a responsabilidade pela liturgia, pela comunidade, por expulsar um membro da comunidade e pela formação dos novos presbíteros. Essa era a função do bispo. Os presbíteros ajudavam os bispos governando pequenas comunidades. Se a gente for analisar, é a estrutura que nós temos até hoje. Na verdade, quem manda na diocese é o bispo. Ele é o pároco, vamos dizer, de toda a diocese. É ele que manda nesse perímetro todo. Só que ele conta com presbíteros para ajudar nas paróquias. Cada presbítero toma conta de uma paróquia, né? É a mesma estrutura. Os presbíteros ficaram com uma função e o bispo ficou chefiando a comunidade, se tornou responsável pela liturgia e é até hoje. Quem pode definir a liturgia é o bispo. Vamos supor, se a gente começar a fazer alguma coisa errada na paróquia, o bispo chama o sacerdote e fala: não, é assim, é assim. É ele que define a liturgia, né? É só ele que pode dar ordens nesse sentido, né? E é o responsável pela formação dos novos presbíteros, né? Ele que é o responsável. Vamos dizer, a formação dos seminaristas fica por conta do bispo. Ele que vai prestar contas a Deus dos padres que ele está ordenando, que ele está formando, né? Para vocês terem uma ideia, ali pelo ano 100 existiam 50 comunidades cristãs, né? Ainda João estava vivo, então já tinha 50 comunidades cristãs. No final do século 200 já havia mais de 100 comunidades cristãs, né? Agora, algumas observações. Jesus só pregava, ele não escreveu nada. Ele veio para cumprir o Antigo Testamento, como eu já disse. O Antigo Testamento é judaico, é judaísmo. Jesus veio cumprir o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é berço do cristianismo, por isso ele está na nossa Bíblia, porque é o berço, né? Aquilo que foi anunciado se cumpriu. O Novo Testamento. O Novo Testamento é de escritores católicos para católicos, né? O Novo Testamento é católico. O Antigo Testamento é judaico, o Novo Testamento é cristianismo, o Antigo Testamento é judaísmo, né? À medida que o cristianismo se firma, os cristãos sofrem essas perseguições, né? São interditados pelo Estado como religião ilícita. O imperador queria estar acima de Cristo. Com isso começa aquele período mais negro, vamos dizer, da vivência do cristianismo, que é o período das catacumbas, né? Em Roma a gente tem catacumbas enormes, né? Eu conheci uma só, de São Calixto, tem 7 quilômetros debaixo da terra, né? São pequenos corredores que mal dá para a gente andar, né? Se alguém já for, Giovanni vai agora, vai conhecer. Mal dá para andar, tem lugar que você tem que andar meio assim. São corredores debaixo da terra, uma profundidade enorme, né? Corredor em cima de corredor. Os cristãos viviam nessas catacumbas e era ali que eles realizavam a Eucaristia. O altar, para vocês terem uma ideia, era uma pedrinha assim, do tamanho do piso, dessa alturinha assim, né? Eles celebravam sentados em volta daquela pedra, que era tudo apertado, tudo baixo, né? E eles eram mortos muitas vezes nesses buracos, porque sempre tinha um buraco para ter respiração, e eles soltavam os armamentos, né, por esses buracos e acabavam explodindo lá embaixo. Muitos morriam lá, né, nesses buracos, muitas vezes celebrando a Eucaristia, né? Então, é esse período difícil da igreja. Eles viviam a fé às escondidas, celebravam nas casas, mas muito às escondidas, porque eram perseguidos e eram mortos, né?
Roma está se destruindo, aquele império próspero está caindo, está ruindo, né? Eles viviam também a mitologia, acreditavam nos deuses, havia um comércio muito grande de deuses, de ídolos, e aí então é um período de decadência do Império Romano. Eles não tinham mais o culto dos ídolos, e não, os fazedores de ídolos perderam a profissão, ficaram pobres, né? Não se cultuavam mais os ídolos. Então é um período extremamente difícil, e eles atribuíam isso tudo ao cristianismo. Eles diziam que Roma estava se decaindo justamente por causa dos cristãos que iam contra, né, a ideologia das adorações aos ídolos do paganismo, né? Então é um período muito crítico. Aí já é ano 200 e pouco, 300 da igreja. A nossa igreja ela foi perseguida durante 300 anos, 313 anos, né? Depois vem um período mais calmo, né? Mas não deixou de ter os seus mártires. Nesse período de 300 anos de perseguições, né, a igreja ela tem muitos mártires, né? Por isso que surgiu aquele ditado que diz que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais eles matavam os cristãos, mais cristãos surgiam, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Bom, do ano 100 ao 313, a igreja que vivia em comunidades começa a estruturar e a exaltar a posição do bispo, como eu já disse, em cada igreja. Suscita um olhar diferente entre bispos e presbíteros. Após essa estrutura, e mais ao fato de que Cristo deu a Pedro o primado romano, chefe entre os apóstolos, a igreja passa a ter uma hierarquia. Desde o princípio, isso foi comum, não havia objeção. Pedro se tornou o chefe dos apóstolos, isso desde o comecinho. Se a gente for tomar lá o Evangelho, Mateus 16, do capítulo 13 em diante, do versículo 13, aquela passagem que André, irmão de Pedro, ele já tinha conhecido Jesus, quando Jesus saiu para chamar os primeiros apóstolos. Ele chama André, depois André corre e conta por irmão, Cefas, que é Pedro, e Pedro então vai para conhecer Jesus. Quando Jesus encontra Pedro, o que Jesus diz a ele? Tu és Pedro, tu és Kefas, filho de João, e sobre esta pedra, que a palavra Pedro, Kefas, do grego Kefas, significa pedra, né? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. No primeiro encontro com Pedro, Jesus já falou isso para Pedro: tu és pedra, na qual eu vou edificar a igreja, né? Não é na pessoa de Pedro, é na fé de Pedro, que vai chefiar um grupo no qual a igreja está alicerçada, né? E então Pedro, ele é, vamos dizer assim, privilegiado, com toda a fragilidade dele. Ontem eu falava justamente isso, né? Porque João era tão inteligente, tão perspicaz. João percebia as coisas no ar, né? Ele captava rápido, né? Ele, quando chegou no túmulo, ele olhou lá, nem entrou, ele já percebeu que Jesus tinha ressuscitado, né? João é o discípulo que vivia próximo de Jesus, então ele percebia logo o que estava acontecendo, né? E não é ele que Jesus escolhe para ser o chefe da igreja. Jesus vai escolher justamente Pedro, que era temperamental, que não tinha paciência, que já falava na hora, que já tomava umas atitudes, cortou a orelha do soldado, né? Que negou Jesus, que teve medo, negou Jesus, que não queria lavar o pé. Quer dizer, Pedro era o tipo de pessoa que o que menos a gente diria ser o chefe da igreja, né? Se a gente fosse escolher, jamais, né? Eu acredito
jamais a gente escolheria Pedro. No entanto, é ele que Jesus escolhe, né? Durante a pregação, quando Jesus ia pregar, quando ele tem aquela multidão grande, que ele sobe na barca, tinha 2 barcas lá. Ele sobe na barca de Pedro, não é por acaso, né? Quando ele pernoitava, era na casa de Simão Pedro que ele ficava. Quando ele foi lá curar a sogra de Simão Pedro, ele ficou lá. Marcos, o Evangelho de Marcos diz que ele ficou lá. De tarde levaram um monte de doentes para ele curar. No outro dia de manhã, muito cedo, ele se levantou e foi para o deserto a fim de orar. Quer dizer, pernoitou na casa de Simão. Jesus tinha uma intimidade com Pedro, que passa desapercebido, mas que revela que ele é o chefe da igreja, né? Jesus paga o tributo. Quando as autoridades vêm cobrar o tributo, Pedro fala para Jesus: nós vamos pagar? Jesus fala: e aí, o que você acha? Vamos pagar ou não vamos pagar? É lícito pagar ou não, né, o tributo a César? Aí Pedro fica naquela, não sabe o que diz, né? Daí Jesus fala para ele: vai lá, pesca um peixe, lá abra o peixe, que vai ter um dinheiro lá na barriga do peixe, e você vai pagar o imposto por mim e por você, né? Então, tudo isso vai revelando a ligação de Jesus com Pedro. Na ressurreição da filha de Lázaro, Pedro estava lá. No Monte Tabor, na transfiguração, Pedro estava lá. Enfim, nós vamos ter inúmeras passagens que revelam essa predileção por Pedro. E isso era, digamos assim, sem problemas perante os demais apóstolos. O que revela que Pedro é o primeiro chefe da nossa igreja, porque Jesus encaminhou para ele todas as responsabilidades. No Pentecostes, quem que fala? É Pedro, né? Sempre quando tomavam a palavra, Pedro falava por primeiro, né? Então, Jesus sempre mostrou essa predileção e os apóstolos aceitaram. Então, o primado de Pedro, vamos dizer assim, ele não começa num dado momento. Ele foi escolhido e preparado para assumir a igreja. Basta a gente lembrar o evangelho de ontem, né? Tem aquele evangelho de Mateus das chaves do reino dos céus, né? Tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. Tudo que ligar estará ligado, o que desligar estará desligado. E tem a passagem de ontem: Pedro, tu me amas, né? 3 vezes Jesus pergunta: apacenta o meu rebanho. Quer dizer, Pedro foi preparado desde o início para governar a igreja de Cristo. O primado acontece desde que Pedro aparece diante de Jesus. Tu és Kefas, pedra, né? E sobre essa pedra eu edifico. Então, nós vemos através da pessoa de Pedro o desenrolar, o encaminhar da igreja. Pedro é o tipo de pessoa que revela para nós que Deus, ressuscitado, agindo pelo Espírito Santo, Ele pode nos transformar. Se João era o discípulo amado, era perfeito aos nossos olhos, nós vamos olhar Pedro agora com toda a sua dificuldade, com tudo aquilo que ele tinha para viver pela frente, para caminhar, aperfeiçoar, mudar, né? Pedro é o desafio da igreja, né? Enfrentar os seus medos, os seus fantasmas, os seus pecados, as suas fragilidades. Pedro revela, ao mesmo tempo que Jesus vai colocando Pedro à frente dessa igreja, como ele pode mudar, como ele pode ser transformado, né? Se ele se permitir. Tanto que depois ele morre crucificado de ponta cabeça, né? E ele professa a fé em Jesus, né? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. E Jesus sabia que Pedro podia chegar lá. Então Pedro, ele conquistou, vamos dizer, o primado
por uma luta interior de conversão. Ao mesmo tempo que ele está servindo essa igreja está permitindo a ele fazer uma caminhada para a ressurreição, para a vida, que exige de nós conversão, mudança de pensamento, transformação, né? Pedro é o exemplo para todos nós, né? Vai assumir o primado quem se permitir ser transformado pelo Cristo e pelo Espírito Santo, né? Então Pedro funda a igreja, só lembrando, ele fundou a igreja de Antioquia, onde os cristãos levam o nome de cristãos pela primeira vez. Depois ele se dirige a Roma, onde ele fica por 25 anos, chefiando a igreja de Roma. Por isso vem a tradição daí. O bispo de Roma é o sucessor de Pedro no papado, no primado, né? Lembrando que um bispo, ele é autônomo na sua diocese, né? Isso é interessante, a gente sabe. Na igreja existem títulos, por exemplo, cardeal, arcebispo, são títulos, monsenhor, cônego, são títulos, né? O sacramento da ordem é bispo, padre e diácono. O sacramento é esse, o sacramento da ordem. O bispo, ele é autônomo na sua diocese. É ele que dita as leis, é ele que dita as regras na sua diocese. Claro que iluminado pela palavra de Deus, né, pela Escritura, iluminado pela tradição da igreja, aquilo que a igreja prega há 2000 anos, porque o bispo foi formado para isso, ele conhece a Escritura e a tradição da igreja, né? Então é baseado nisso, mas ele é autônomo na sua diocese. O Papa, na verdade, ele é o que preside, né? Tem que ter um chefe, tudo na vida tem que ter chefe, né? Então ele é o chefe, é ele que governa a igreja do mundo inteiro, porque ele é o líder, está centralizado nele, mas ele é bispo de Roma. Ele é o bispo de Roma, não deixa de ser bispo, ele é bispo lá em Roma. Porém, como centralizou em Roma, né, ele se tornou então o Papa, o chefe visível da igreja, o elo que liga todos os bispos a um líder, né, que Cristo deixou um líder no meio dos apóstolos. Então, os bispos são sucessores dos apóstolos. O bispo de Roma assume a função de Pedro, que é chefiar a igreja, portanto. Mas o bispo é livre na sua diocese, né? Vamos dizer assim, num português bem simplório, ele é dono da diocese, né? A cada 5 anos o bispo tem que ir lá prestar contas, para viver essa unidade com o chefe da igreja, né? Ele vai lá contar como que está a diocese de Botucatu, né? O que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que de bom, os desafios, as dificuldades, né? Então existe esse respeito para com o bispo de Roma que chefia a igreja, por causa de Pedro. Bom, gente, era isso que eu tinha que falar. Eu sei que podia falar muito mais, mas o tempo urge.